Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Big boy dos charmes, voltei. Estilo Charles Dom pra fazer. O balanço do Cruzeiro é complicado, Barreto. Primeiro, o Cruzeiro é um time que ainda não se deu conta de que não pode gastar tudo que está gastando. Então o Cruzeiro contrata demais, gasta demais. Olha a folha salarial do Cruzeiro, compara ela com o que a gente acabou de mostrar do Atlético Mineiro. Esses números são do balanço financeiro, torcedor, não é apuração, não é fonte, é documento oficial. Né? O gasto com o pessoal de 226 milhões. É quase o dobro do Atlético Mineiro, está gastando demais. O Cruzeiro, é claro que com um time que está indo bem dentro de campo, que está ganhando título, ainda mais um título de Copa do Brasil que paga uma bela de uma premiação, as receitas subiram. Ele fatura mais com bilheteria, mais com sócio-torcedor, mais com patrocínio. Então ele está tendo o resultado disso nas receitas, está refletido ali. Só que os custos estão muito maiores. Então mesmo assim ele sai com prejuízo de supostos 28 milhões de reais. Já vou explicar por que são supostos. O endividamento do Cruzeiro é assustador. É um clube que passou para mais de meio bilhão em dívidas. Né? Nunca foi um clube tão endividado assim. Agora tem mais de meio bilhão e isso vai apertar demais o Cruzeiro em seguida. Aumentou tudo no Cruzeiro, né? Aumentou a arrecadação, aumentou a folha salarial, aumentaram os gastos e aumentou a dívida. No campo, você olha o Cruzeiro no campo... É isso que eu ia falar. Ele se equipara aos primos ricos do futebol brasileiro, a Flamengo e Palmeiras. Acho que são os dois, né? São os três principais elencos. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são, né? São. Grêmio. Em termos de elenco, o Grêmio talvez não tenha tantos reservas no mesmo nível assim, do time titular. Mas... E o Cruzeiro fez uma venda milionária, né, para o Flamengo, que ele até fez uma gambiarra aí fiscal, acho que, não é? Que incluiu... Então... Incluiu o Arrascaeta no ano passado. Acho melhor o Rodrigo explicar isso aí pra gente. O Arrascaeta foi vendido em 2019 e contabilizado em 2018? É o que está no seu blog hoje. Exatamente. O Aida não me deu o gancho para falar disso. Bom, todo mundo acompanhou no começo do ano, né? Itair Machado dizendo em 3 de janeiro de 2019 que não venderia o Arrascaeta, a ameaça, aquela cena toda em relação a entrar na FIFA com aliciamento, uma baita de uma confusão. Tudo isso aconteceu em 2019, né? A gente não está louco. Mas o Cruzeiro, ele contabilizou essa venda do Arrascaeta no balanço de 18, alegando no balanço financeiro de que como as negociações começaram em 2018, ele resolveu colocar lá. Mas isso, assim... não faz sentido do ponto de vista contábil. Eu consultei um monte de gente em relação a isso, né? Auditores, economistas, contadores, para saber se alguém concorda com esse tipo, né? Com essa interpretação que fez o Cruzeiro e não. Né? E aí, como a gente está mostrando ali nas páginas do balanço financeiro, o Cruzeiro já considerava que em 2018 ele já não tinha nenhum percentual do Arrascaeta, ele já tem ali assinaturas do presidente, da contadora do clube, né? Validando tudo aquilo que está no balanço financeiro e explicando que como as negociações começaram em 2018, resolveu colocar o valor em 2018. Pode parecer uma casualidade, uma bobagem, mas tem um motivo para isso acontecer. Né? O Cruzeiro ele teve nesse último ano supostos 28 milhões em prejuízo. Se ele não tivesse colocado a Arrascaeta, esse prejuízo seria muito maior. E se ele fosse muito maior, ele ia ferir as regras do Profut. Né? O Profut ele estabelecia ali como limite um máximo de 34 milhões de reais em prejuízo que o Cruzeiro poderia ter no ano passado sem ferir as regras do Profut. Teve 28, só que com a Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, ele passaria disso e sofreria ali um processo administrativo por parte da APFUT, teria que apresentar um plano de readequação das suas contas. Não seria uma situação fácil. E o que fez a diretoria? Colocou a Arrascaeta vendido no ano passado. Eu nunca vi isso antes na minha vida. Essa realmente é bem original. Esse balanço ainda tem que ser aprovado pelo conselho do clube, né, Rodrigo? Exatamente. Esse balanço ele ainda não está com o parecer da auditoria. Né? E esse é um outro complicador, porque se a auditoria concordar com isso, a própria auditoria pode sofrer com o conselho regional. Não é brincadeira esse tipo de coisa. Né? Balanço financeiro, embora as pessoas não acreditem, é algo que é levado a sério. O que o Cruzeiro fez aí... Pedalada? Pedalada, exatamente. Um termo muito usado na política brasileira anos atrás. Você voltando ao assunto. Foi Barreto, o que me ocorreu. Só que, Barreto, é uma coisa que eu já tive o prazer de conversar uma vez com o Rodrigo, a gente volta na questão campo, né?
o Cruzeiro faz essa engenharia contábil, só que o time em campo, muitas vezes o torcedor fala assim, e daí, né? O famoso, e daí? Mas o e daí dura quanto tempo? Exatamente. Essa é a questão. O Exatamente. problema Mas é só o que... dia em que a conta chegar, que não tiver jeito mais de... Então, muitas vezes assim, eu tenho um amigo flamenguista que ele brinca o seguinte, ele fala o seguinte, olha, hoje o Flamengo tem dinheiro e não ganha tantos títulos como tinha lá atrás, quando tinha dívida. Então, o cara quer jogar no Flamengo, ele brinca assim, o cara quer jogar no Flamengo, já está jogando no Flamengo, camisa do Flamengo, né? Não tem que pagar salário, tem que ter dívida, jogar... Esse é um discurso recorrente. Não é um discurso recorrente? Bem comum na Então, torcida e às do vezes o Flamengo. torcedor fica falando assim, às vezes, eu estou fazendo agora o outro lado, porque muitas vezes o Rodrigo que traz a questão, né, do endividamento, só que às vezes a gente fala sobre esse assunto de dívidas e o torcedor fala assim, e daí? Eu tenho um amigo também, palmeirense, que fala assim, meu time não é banco. Entendeu? O time não é banco, eu quero ver gol. Não é banco, mas tem que prestar conta, Sim, né? sim. O Rodrigo Por citou isso aí- que tem o Rodrigo para nos ajudar a elucidar essa questão contábil dos clubes, né? Ele citou as entrevistas do Itair Machado, nós vamos mostrar aqui. Edições do Redação Sport TV dos dias 8 e 9 de janeiro. E o Itair Machado, diretor de futebol do Cruzeiro, deu uma entrevista quente ontem no Seleção Sport TV, entrevista que está repercutindo aí em todos os lugares. E a gente separou um trecho dessa entrevista para você. O Cruzeiro pede ao Flamengo aqui em rede nacional que o Flamengo pare de aliciar o jogador do Cruzeiro. Ou ele paga ou ele retira a proposta. O Cruzeiro pode não ter o dinheiro para ficar investindo, mas a gente vai arrumar. Nós vamos declarar uma guerra aberta, porque até a FIFA ou a CBF tomar providência disso aí, já passou um ano. Então o Cruzeiro vai usar do mesmo remédio. Ou o Flamengo paga ou ele retira a proposta. E o Flamengo pagou em suaves parcelas, como já explicou o Jaime Júnior, 13 milhões de euros em 3 parcelas, o que rendeu mais uma boa declaração do Itair Machado. Olha só, você para aliciar o jogador dos outros tem que ter o dinheiro para pagar à vista. O Cruzeiro não é Casas Bahia não, disse o Itair Machado. Ao Jogo do Extra, nada fechado, estaca zero, o Flamengo quer pagar carnê das Casas Bahia. Isso foi antes do acerto. Essa declaração é a mais impactante, né? No dia 9 de janeiro, o Itair diz, nada fechado, estaca zero. No dia 12, o Flamengo oficializou. Quer dizer, no balanço do Flamengo, né, Rodrigo? Provavelmente vai contar como um gasto de 2019, né? Mas o Cruzeiro alega o seguinte, não, a negociação começou em 2018. O gasto viajou no tempo, né? Isso. É como se assim, você compra meu carro. Compra não, porque meu carro tá velhinho, tá? Mas só para servir de exemplo. Aí a gente começa a negociar em dezembro, mas você me paga em janeiro. Aí eu digo para o imposto de renda, ó, vendi meu carro no ano passado. Não, o dinheiro entrou agora, né? Você vai cair na malha fina. Então não fez nenhum sentido. Foi assim que a gente reagiu como leigo ao receber essa informação. E no MBA que eu fiz, minha pior nota foi contabilidade. Tirei nota D em contabilidade. Eu não saberia responder, mas o Rodrigo está muito mais bem preparado para isso e consultou pessoas, né, Rodrigo, que disseram que realmente essa manobra não faz sentido. Pois é, e a gente tem casos recentes aqui que servem de comparação. O Santos vendeu o Rodrigo para o Real Madrid. O Santos vendeu o jogador em 2018, recebeu o dinheiro em 2018, só que ele só vai contabilizar em 2019, porque assim manda a regra contábil. O Flamengo vendeu o Paquetá para o Milan. Ele vendeu em 2018, ele recebeu o dinheiro em 2018, mas ele só vai registrar a venda em 2019, porque você tem um negócio chamado regime de competência, né? Assim que funciona na contabilidade. O Cruzeiro inventou um regime novo, é o regime do Itair, porque ele está registrando uma venda de 2019 em 2018, sendo que ele só vai receber em 2019, ele executou a transferência em 2019, o jogador foi registrado em 2019, mas está sendo considerado como 2018. É futebol brasileiro, né, Barreto? E aí eu acho muito interessante que ele fale em abrir guerra contra o Flamengo, porque é um absurdo que o Cruzeiro consiga tocar o futebol dele com irresponsabilidade, fazendo dívidas que ele não consegue arcar, enquanto você tem diversos outros clubes que estão trabalhando sério para tentar sair do buraco. Você tem o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, todos esses clubes hoje têm dirigentes que estão